Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui hoje com um casal maravilhoso, mas a gente vai dar prioridade para quem é mais importante. Tainá Gutierro, como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Eu estava bem, agora eu tô melhor ainda. Tô É? excelente. Que bom, é muito bom, né? Sabia que nada é tão bom que não possa melhorar? É verdade. É verdade, A né? gente prova disso todos os dias. Sabe por que eu falei que você é mais importante que o seu marido? Hum. Porque realmente é. Você sabe disso, né, irmão? Não tenho dúvida disso. Arnaldo, porque você sabe por que Deus fez a mulher depois, Arnaldo? Não, por quê? Não? Nenhum artista começa pela obra-prima. Primeiro ele faz um rascunho. Aí ele vê o que precisa melhorar e depois ele faz a obra original. Eu tenho certeza que a obra Eu de arte também. de casa é ela. Eu não tenho Então, mas dúvida. não tenho nem dúvida, eu também. Todas as mulheres são assim, elas são melhores em tudo. A gente que é bobo e arrogante, que às vezes acha que sabe mais alguma coisa, sabe nada. Fora que carrega o Espírito Santo, né, em essência. É. Ela dá os caminhos, a direção, é louco. Uau. Diz que na relação o homem é a cabeça. Eu concordo. Porque a mulher é o pescoço. Pode ser a cabeça, mas ó, quem fala pra onde ir, ó. Uau, calma aí, Deus guarda Quem meu coração. comanda a cabeça é o Guarda meu coração pra pescoço. não né? mergulhar disso. Entendeu? Os caras acham que a cabeça realmente é. Tainá, que legal. Casada pela segunda vez, Casada pela segunda com o vez. mesmo marido. Pois é. É O muito amor, né? É muito amor. É muito, É muito amor. Hum. E quando vai ser o terceiro casamento? Sem desfazer o segundo? Olha, terceiro casamento só Com quanto quando tempo? Jesus vier e se casar Ah, o casamento conosco. com Jesus, muito bom. Não, esse todos nós esperamos, né? E a gente não sabe qual, a gente sabe que está perto, né? Mas Tomara, eu quero saber né? de vocês. 10 anos, talvez uma comemoração, uma bodas aí de... Ah, eu gosto dessa ideia. Eu gosto de festa, né, amor? Então, por mim, todos os anos... Nossa, se der essa ideia, ela vai fazer todo Casaria. ano, toda hora, todo mês. Por mim, o próximo A casamento vida é isso. poderia ser com o nosso nenenzinho entrando com a aliança. Aí depois o Glória próximo... a Deus, ó. Aí depois Tá feito já, é, então. Aí depois o próximo na maioridade deles, né? Porque a gente se despede, casa de novo e vai viver uma nova história. Bom nós dois. demais, né? Amor, tô pronto pra viver isso. Ah, glória a Deus. Começamos agora? Isso é viver. É. Começar agora. É. Muito bom, muito bom. Fala pra mim, Tainá. Como que foi essa experiência de chegar aqui? Eu sei que é muito pouco tempo, mas eu acho que vocês têm o mais importante. Talvez as coisas mais importantes vocês têm. Primeiro, estão juntos. Isso é o mais importante. Sim. Então, a cabeça está alinhada, mesma direção, mesma linguagem, isso faz todo sentido. Uhum. Isso já é meio caminho andado. E segundo, eu adorei falar com seu marido. Gostei muito de como ele coloca as coisas. Então, eu acho que vai ajudar muita gente. E glória a Deus por isso, irmão. Eu quero saber, você, onde entra nessa história? Vamos falar se você tem participação nisso ou se você tem uma área independente. Como é que é? Eu fiquei sabendo, o passarinho me contou por cima, eu não sei nada disso, eu só ouvi, nem me contou, né? Eu ouvi falando que você era cantora. E não foi falado diretamente, eu só ouvi. É. É isso. Bom, que eu tenho parte aqui... Era não, é, né? Porque cantora nunca deixa de ser. Não, agora ela virou adoradora. gente. Ah, e é Ela bom subiu um demais, hein? estágio. Uau. Não, acho que Foi sobe promovida. mais que um. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, conselheiros. Eu participei do IP 169. Tá. E o Arnaldo já acompanha o Pablo desde 2019, caminhou um tempo com ele. Eu participei também dessa caminhada do início do Pablo, quando ele fazia as lives de madrugada, agora ele voltou, né? Voltou. Isso é muito bom. E quando eu estava fazendo essa transição, né? Deixando a vida profissional, artística, carreira de cantora e indo descobrir o meu propósito em Deus, eu precisei mudar completamente meu estilo de vida. Então, eu era noturna, eu ia dormir o horário que eu estava querendo começar a acordar. Então, as lives... É muito difícil. Muito. As lives do Pablo foram imprescindíveis para isso, porque eu não tinha rotina. Então, eu comecei a ter uma rotina a partir daí. Foi difícil, enfim, eu não conseguia ter disciplina, manter uma disciplina nisso por conta do meu organismo mesmo, até adaptar. É normal. Mas ele teve um papel ali na minha jornada. Depois eu fui
imergindo mais nos meus processos de autoconhecimento, de me desenvolvendo, entrei para psicologia, fui estudando um pouco mais e minha cabeça foi abrindo muitos leques, né? E aí, com muito respeito, eu vou compartilhar isso, peguei uma versão até o Pablo. Não conseguia mais ouvir, não conseguia mais acompanhar com a mesma frequência, porque... enfim, fui tendo umas linhas de raciocínio diferentes, algumas coisas divergiam, não concordava com alguns posicionamentos e não houve mais. E o Arnaldo, ele teve essa escola, e hoje eu falo glória a Deus por isso, com o Pablo, né? Eu falo que é como se fosse discipulado pelo Pablo. Então, ele tinha uma linguagem muito parecida e principalmente uma energia da ação, da realização muito parecida com a do Pablo. E aprendeu muito isso com ele. E eu não conseguia reconhecer. Porque como eu tinha uns pensamentos, uma forma de ver que divergia um pouco, então eu tentava trazer ele para um outro ponto de vista. Eu tentava humanizar, da minha maneira de achar que era um olhar humano, o ponto de vista dele. E o que eu acabava fazendo? Eu minava a energia realizadora e criativa do meu marido. Mas eu não sabia que eu fazia isso até então. Até participar do IP. O IP foi um presente, uma colega minha me presenteou com o IP e confesso O presente foi pra ele. O presente foi pra você, né, Arnaldo? Eu agradeci. Eu confesso que eu resisti de primeira, né, por tudo isso que eu comentei aqui, compartilhei que eu tinha, mas eu falei, poxa, eu acho que não é por acaso. Eu sei que isso seria muito importante pra ele, eu dar esse passo. E outra, eu falo tanto pra ele ser flexível, que a gente tem que ser flexível pra conviver socialmente e tal. E aí eu tive a oportunidade de ser, eu falei, então eu vou ser flexível. E aí eu vim participar do IP. Só pra separar, no IP, eu orei anos pra ela participar do IP. Olha. Por anos. Foi uma grande resposta, assim, de oração. Glória a Deus. Amém. E aí eu vim pro IP. E quando eu entrei naquela atmosfera e que eu vi, e ouvi o Pablo, e as primeiras coisas, assim, o IP, a gente estava comentando sobre isso, né? O IP, ele tá diferente. Tá saindo daquilo que é racional, lógico, pragmático, para algo muito mais fluido, né? Do espírito. Então, eu consegui sentir ali o coração, que tinha um ser humano ali. E isso, para mim, é muito importante, né? O ser humano por trás dessa figura pública. E eu consegui... aquilo me desarmou. Eu vi que tinha um coração ali, que tinha alguém... Boa. Não sendo intencional, mas sendo ele mesmo, né? Ele é sempre intencional, 100% do tempo. E faz parte dele, da essência dele. E glória a Deus por isso. Porque ele sendo intencional, ele arrasta mais gente. E ouvindo o Pablo falar, eu comecei a ver, literalmente, assim, acho que isso foi muito de Deus mesmo, o Arnaldo. Não ver o Arnaldo ali, naquele lugar e tal, não, mas a frequência, a energia, a mentalidade, a linguagem. E assim, Deus foi instantâneo, não demorou nenhuma hora de IP. Deus começou a me convencer de que eu tinha, foi literalmente esse termo assim, que Deus colocou na minha cabeça, uma máquina dentro da minha casa. Deus começou a me mostrar, você tem uma máquina dentro da sua casa e você tá colocando essa máquina, essa Ferrari dentro da garagem e ela tá empoeirando lá dentro. Porque chamando de neném? Não, eu não chamo. Tô brincando. E aí ele começou a me convencer disso. E é claro, né, fui abrindo meu coração e me colocando ali disponível fundamental para tentar entender e ser convencida daquilo, né? E entrar realmente num lugar de arrependimento. E foi incrível. Conforme o IP foi rolando, eu fui tendo esse discernimento, fui tendo essa percepção. Deus foi olhando, mudando meu olhar para ele. Porque uma coisa que é interessante também é que aqui em Alphaville, esse mercado digital, ele acontece de uma forma diferente. É uma parada assim que em outros lugares do Brasil, São Paulo, mundo, enfim, tem essas segregações. Então, por exemplo, Cubatão é onde tem as indústrias. O interior de São Paulo, a parte agrícola tem. E Alphaville é o digital. Então, vir para cá, estar num ambiente onde dezenas de pessoas, centenas de pessoas, porque no IP tinham centenas de pessoas, falam a mesma língua, vivem a mesma coisa, tem resultados nesse meio. Isso expandiu demais a minha mente, assim, e gerou ainda mais essa convicção no meu coração e acentuou ainda mais o meu olhar para com o meu marido. Então, além de eu
conseguir reconhecer, entrar num processo de quebrantamento e arrependimento, de reconhecer o quanto eu estava não fazendo meu papel de auxiliadora, de impulsionar, de incentivar ele, eu entendi também que era um mercado que existe, que funciona e que é o nosso ambiente. Então, o primeiro dia de IP foi assim, para mim. Se eu só tivesse feito um dia de IP, eu já saberia o que eu tinha que fazer. Voltar para casa, pedir perdão pro meu marido e reconhecer quem ele é. Glória a Deus, foi isso que eu fiz. E entrar no seu papel de opositora idônea. Nossa, agora ela surtou por dentro. Não, eu falo para ele assim que eu sempre trago muitas objeções para ideias e tá tudo bem. Que ele traz. Toda unanimidade é burra. Não faz sentido ser unânime. A menos que realmente seja unânime de verdade. Senão, é bom ter um contraponto. Fazer esse outro lado pra gente enxergar de outras... Mas eu acho que realmente, né? Cada um tá fazendo o seu papel, trazendo ideia, trazendo objeção. Só que eu acho que o que eu tive que reconhecer, assim, realmente pedir perdão pra ele, é porque tinha uma motivação por trás dessas objeções. Tinha uma certa manipulação, assim, de querer fazer ele enxergar como eu enxergava, como se o meu jeito fosse o certo. E é isso que tava ruim. As minhas objeções, elas tinham fundamento, mas elas tinham fundamento nas minhas crenças. E não... É isso. Né, nessa com base diferente, não dá para você chegar no mesmo lugar e ter a mesma visão. Você acredita que tem um ponto de vista real, verdadeiro? Eu acredito que o real e verdadeiro é a palavra de Deus. Mas como você aplica isso em áreas subjetivas da vida, aí eu acho que não. Não tem mesmo. Sabe por quê? Você pode ter 10 pessoas aqui, olhando uma mesma conta. Cada um vai ter uma visão pela sua perspectiva. Então, se tiver 10 pessoas, tem 10 pontos de vista e um só que é o verdadeiro. Nenhum desses 10. Não é. Porque cada um traz a sua cultura, a sua essência, de onde você treina, a sua bagagem. Então, seu ponto de vista é diferente. Agora, a partir do momento que vocês se uniram e vocês dois são um, vocês precisam equacionar isso. Pegar esse ponto diferente e falar, não, vem cá, vamos para cá, vamos para lá, e ajustar. E ir embora. É isso. Agora, minha amiga, você correu da resposta... E como ela tá falando bem, eu tô bem, fala bem demais. Não, falando bem mesmo. Tá mesmo. Só que assim, ó... E ela só não respondeu sobre a cantora. Sim, conta para mim. Sobre o que você cantava, qual era a... Eu gosto de falar disso. Né, amor? Bom, a minha história com a música, eu acho que ela é bem intrínseca, assim, porque os meus pais, eles sempre gostaram muito de música. Então... Mas eles cantavam também ou não? Só escutavam? Não. Tá. Só eu, assim, de cantora na família, só eu, que eu conheço história e, enfim. Mas eles sempre foram muito musicais. Então eu cresci nisso, desde pequena, envolta em música, O que você escutava na sua casa, antes de a gente chegar no ponto? Eu escutava muito MPB e sertanejo. Não, então foi pro sertanejo. Sertanejo foi exatamente. Eu comecei no MPB, mas fui pro sertanejo. Então, principalmente quando eu acho que o sertanejo, quando ele teve esse boom universitário, que o pessoal fala isso daí deu um plus no sertanejo, popularizou. Popularizou, porque né? Veio porque era um pouco ainda mais acessível. Né? Veio a linguagem mais acessível e um som mais audível, não só para quem gostava de sertanejo. Né? O sertanejo, ele virou quase uma MPB, porque hoje tem sertanejo funk, tem sertanejo, enfim, misturado com várias coisas. Bachata, tem sertanejo de diversas formas, né? Tem. E era a sua área? Era a minha área. Canta um pouquinho para nós, vai. Só um pedacinho de alguma coisa que você gosta. Tem alguma autoral ou não? Eu tenho uma música que chama Oração da Manhã. Pode cantar um pedacinho pra gente? Vou dar um presente para vocês. Pai grandioso, mais uma vez a tua graça me acordou. Obrigado por trabalhar em mim enquanto eu dormia. Caraca, canta demais, irmão Arnaldo. Caraca, imagina eu acordar isso aí, ouvindo isso. Bom demais, né? É incrível, irmão. Bom é pouco. Não. Bom glória é pouco. a Deus, né?
Glória a Deus. Amor, foi ontem que você acordou cantando que eu falei, amor, faz mais isso. Foi Como sua voz é linda. Pior que canta bem, a Canta voz bem é bonita, o demais. timbre é bom, gostoso de ouvir, parabéns. Obrigada. Amém. E por que que você deixou a música ou não? Deixou. Sim, Tá, e por quê? eu deixei a música depois de um processo. Passei por um processo de uma crise existencial, assim. Tá, Até como eu tava falando, né? Então eu cresci num ambiente musical, cresci num ambiente que trazia várias coisas junto com isso. Então trazia boemia, né? Tá. Os É normal. hábitos, né? É. Outros hábitos. E aí eu tive um choque de realidade quando, meados dos meus 22, 23 anos, eu comecei a entender que o mundo não era só aquilo. Eu vivia tanto aquilo desde sempre que eu achava que ia ser, até eu ficar velhinha, meu destino ia ser aquele ali, de Show, bebida e música, tal, não sei o bebida. que, não sei o que lá, essas coisas todas. Até que eu conheci uma turma que tinha uma vida, um lifestyle diferente. Era uma turma mais diurna, era uma turma que praticava esporte, era uma turma que longo prazo, era uma turma diferente, assim. E eu gostei daquilo. Eu falei, uau. Aí veio a primeira pergunta, né? O meu primeiro questionamento, assim, cara, por que eu sou assim? Por que eu faço o que eu faço? Aí entrei pra terapia, processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, psicologia, fui buscar todas as terapias possíveis e imagináveis, até então não tinha Jesus na minha vida. Comecei a buscar resposta e sentido. Fui em busca de sentido Muito e bom. resposta. E identidade, Sim. né? Porque isso, lá no final, acho que eu vou conseguir explicar melhor, mas tem muito a ver com o que eu quero proporcionar, como reflexão para os profissionais que trabalham com música. E aí, nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu fui conhecendo outras habilidades que eu tinha. Então, fui começando a entender a música como profissão. Então, setorizar a minha empresa, entender que aquilo ali era muito mais do que um lifestyle ou um hobby ou algo carnal, intuitivo, né? Eu comecei a amadurecer mesmo. E fui me testando em outras áreas. Você fala, tá bom, eu não preciso ser só cantora. E se eu quiser ser empreendedora em outras coisas? E comecei a empreender, comecei a fazer acessórios e pensar em como eu poderia monetizar isso. E fui começando a ver que, poxa, eu acho que eu posso ter uma vida além da música. Se eu não Legal. entender o porquê eu faço o que eu faço aqui, eu posso fazer outras coisas. E aí fui me aventurando nesse sentido. Isso foi em meados de 2017. 2018, meu pai faleceu. E aí abalou ainda mais as minhas estruturas. Por quê? Apesar da minha mãe ser atriz, então eu tenho essa veia artística por parte Sua da mãe minha era mãe. atriz, então. Minha mãe é atriz ainda. Eu ter essa veia artística, saber que é dela, a parte musical e da festa, aquele estilo de vida, tudo, eu me inspirava muito no meu pai. Eu gostava de ver aquilo. Então, quando ele faleceu, era como se, poxa, eu perdi a minha motivação. Eu perdi o que me dava um gás para achar legal ser assim. E agora? Agora, literalmente. Eu já estava em busca do porquê eu faço o que eu faço. Agora, por quem eu faço o que eu faço? E essa pergunta foi muito chave. Por quem eu faço o que eu faço? Perdi Boa. o porquê. Então, eu perdi o sentido de fazer. E aí começaram crises de ansiedade. Não, um momento difícil É um isso. momento- Se a cabeça não estiver boa, não tiver ajuda, Momento muito difícil. E uma das coisas que a carreira artística, principalmente musical, traz é um sentimento assim de ser insubstituível. Porque se você é profissional de alguma área, vou dar um exemplo de um CLT. Você falta num dia, alguém vai fazer o seu papel ali. Um artista, alguém que é uma figura pública, que tem uma autoridade num determinado assunto, um profissional da música, as pessoas estão ali para ver ele em específico. Elas pagaram para ver essa pessoa em específico. O contratante pagou por esse show em específico. Então, se você, além de você trabalhar, você não ganhar, você tem um outro tipo de expectativa e responsabilidade ali. sim. E não poder me dar um tempo me gerou ainda mais crise. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso de anestésico. Então, foi um tempo onde eu mais mergulhei profundo, assim, nas coisas que não são legais. Que esse meio da noite proporciona, né? Sim. De álcool, Sim, enfim, essas tudo que é coisas.
E aí, no auge, no pico, assim, da crise, que eu realmente não tava encontrando nem mais anestesia nessas coisas, foi onde Jesus me encontrou. Eu comecei a ouvir Glória a Deus. louvor. Comecei a ouvir louvor, assim, em momentos muito específicos. No meio da tarde, quando eu ia tomar banho. E eu chorava muito ouvindo esses louvores, porque era como se eu encontrasse naquele momento de louvor resposta para as minhas dores. Então, tinha um louvor específico da Lume Elpidio que chama Liberta-me de mim. E nesse louvor ela fala sobre a luta. Forte, né? Liberta-me de mim. Eu amo essa história. Ela fala sobre a luta de carne e espírito. Então ela fala aquela passagem de Romanos onde Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem poderá me libertar, né? E tudo mais. E eu fui me deixando ser conduzida por aquilo e fui Legal. ouvindo falar de Jesus. Jesus é o caminho. Se você não nascer de novo, e ele te perdoa. E esse ele te perdoa, pra mim, foi muito chave. Porque eu já sabia que já tinha consciência, então eu despertei para uma consciência de que o que eu fazia não era legal. E além dessa consciência já nos condenar, eu não estava mais conseguindo esconder das pessoas que eu convivia e das pessoas que tinham uma determinada expectativa em mim, porque eu era artista, que eu não era aquilo legal e bonito e bondoso. Não, eu era quebrada, sabe? Eu era quebrada e eu fazia coisas ruins também. Então, eu tinha um peso de condenação muito grande, né? De que eu magoava pessoas, de que eu não sabia... eu não tinha responsabilidade emocional com as pessoas, porque como eu estava muito envolta nas minhas feridas e nas minhas dores, se a pessoa me proporcionava o anestésico, bem. Se não me proporcionava, beleza, até hoje você funcionou, eu descartava. Então, aquilo tudo, assim, me trazia um sentimento de muito ruim mesmo, de miserável homem que eu sou. Então, ouvir que Jesus me perdoava e mais, ele me daria uma nova vida, eu nasceria de novo, putz. Eu falei, eu quero esse Jesus. Glória a Deus. Eu quero esse caminho. E aí, teve uma vez específica, assim, no banho, que eu ouvi uma música da Midian Lima que falava assim: filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras. E aquilo foi... Ela me mostrou o que eu tinha que fazer. Falei, beleza, eu vou buscar quem eu conheço que é cristão. Porque imagina, eu não conhecia ninguém que era crente. Só que aí Deus me lembrou que o meu tecladista, produtor musical, o Júnior Viana, que tem uma participação especialíssima, né, amor, nessa história, ele tocava na igreja. A princípio eu achava que ele só tocava na igreja. Eu bati lá na porta dele e falei: olha, você não me pergunta como, por quê, o que tá acontecendo, porque eu não sei explicar. Só sei que Deus falou comigo, esse Deus aí que você conhece, que era pra eu estar com as pessoas certas e ir pro lugar certo. Então é isso que tá acontecendo. Ele falou: beleza, eu vou te levar na igreja que eu toco, mas eu tô congregando em outro lugar. E aí, resumindo um pouco mais dessa história, eu fui com ele e conheci Jesus, ouvi a palavra da graça de Deus, ouvi a palavra de perdão, de misericórdia, de vida nova, de novidade de vida, de nova natureza, que era o que eu buscava, era todos os enigmas que estavam dentro de mim, era o que a palavra de Deus traz, né? E diz que nós somos. Porque na minha cabeça, o único caminho seria eu me mudar de país e começar minha vida do zero. Né? Essa era a única coisa que ia esconder, me né? tirar Como daquela que a gente realidade. se esconde da gente? Não tem como fugir. Não tem como que a gente foge da gente mesmo? E aí foi assim, então eu tive esse contato com o evangelho que me trouxe todas as respostas das perguntas que eu não estava conseguindo obter resposta. E isso foi em maio de 2019. Em julho foi meu último mês de show. Foram 7 anos de carreira. No início desse ano, isso foi em 2019, no início do ano de 2019, mesmo em meio à crise, foi o ano que eu mais tive a oportunidade. Zezé de Camargo gravou uma música minha, Banda Eva aceitou me apadrinhar, então eu ia ter essa autoridade, né, assim, esse apadrinhamento. Tinha conseguido criar uma autoridade misturando sertanejo com axé, que era uma visão que eu tinha desde o início e queria concluir.
tava assim, na crista da onda. Eu falo, tava surfando e eu ia descer a onda. Foi logo que eu encontrei Jesus. E aí não teve como, porque glória a Deus. no meio dessa história, de eu ouvir esses louvores e tudo mais, eu continuava nos shows. Só que quando você tem a consciência, não tem como você continuar fazendo o que você está fazendo em paz, porque já é o próprio Espírito, né? O Espírito te santificando, o Espírito te purificando. Comecei a ficar sem voz. Então eu começava o show, no meio do show eu já estava sem voz. Porque eu não tava mais, eu não cabia mais naquilo, assim, aquilo não... Tinha muito mais, eu comecei a ter consciência de que tinha muito mais. Então, quando eu tive a revelação, assim, clara de Deus, de que não era aquilo que Ele tinha pra mim, eu comuniquei minha banda, comuniquei minha mãe, que trabalhava comigo na época, que eu ia parar. Comuniquei as pessoas, né, que acompanhavam meu trabalho, que eu ia parar. Maio eu conheci Jesus, julho foi meu último mês de show, 2019. Glória a Deus. Aí eu tive um tempo como... Fui ser missionária, fui pro campo missionário, fui deixar Deus me tratar, virei, desculpa a expressão, mas bicho do mato, assim. Ofertei meu celular, fui viver com o celular mais basiquinho, só pra ter como me comunicar. E foi isso. Aí passei um tempo assim, um período assim. E como cantora profissional, vamos dizer, a minha história terminou, minha trajetória terminou em 2019. Mas a música... Não, a música é pra sempre. Sabe o que eu senti, escutando você falar? Eu comecei a imaginar quantas pessoas, artistas, não só cantores, artistas de um modo geral, cara, precisam do que você passou. Amém. E que você tem toda a capacitação para levar para eles que tem um outro mundo muito diferente desse, muito maior, muito mais produtivo. É sobre isso. Não, é muito claro isso. É sobre isso. Porque eles vivem num mundo totalmente fechado. Uma bolha. Fora, uma bolha. Primeiro, não são felizes, independente de quanto ganha, não são felizes. A maioria não é feliz. Você sabe disso? Você estava lá? Ainda tem outros problemas, porque ambiente errado, né, se envolve com coisas erradas, isso só vai te levar para... Não tem como pro lado errado. E é cultural, tá? E é cultural. É cultural, é um sistema. Então, não tem como você estar ali... Aliás, Não. tem as exceções, mas raras. É raras, porque quando a gente está no movimento, a gente quer ser aceito. E aí você aceita a ideologia do grupo, você aceita o que o grupo faz, porque se você é o único que não bebe, não tem como você se relacionar e fazer parte. Bom. É ruim. Não, claro que não. É como você isso. chegar para uma criança e ensinar para ela, falar, droga é ruim, não vai. Não, cara, é a coisa que tem. O doce, né? O açúcar, por exemplo. Pronto, não tem como. Agora, é muito interessante uma pessoa que viveu lá, que saiu, que teve toda essa experiência e que agora está no lugar aqui que rapaz, muito forte. Resgatar essas pessoas, mostrar para elas que existe um outro mundo e outra. Eles nem precisam deixar de fazer o que estão fazendo. É só ajustar. É só ajustar a rota, porque a gente está perdendo essa guerra. Não vamos perder, não. Mas estamos perdendo. O lado escuro cresce demais, assustadoramente, porque eles oferecem coisa com resultado na hora, coisas, adrenalina imediata. E aí, esse lado está muito assim. A gente precisa guerrear com todas as nossas forças. E cada um desse meio que conseguir ser salvo, vamos dizer assim, para uma outra realidade, é só sair da bolha, é só furar a bolha e falar, dá uma olhada aqui fora, olha o que tem aqui. Cara, eu não sabia que tinha, então. Quero te apresentar um mundo para ela. Exatamente. Cada pessoa que você conseguir fazer isso, Glória a Deus. não vai ser uma pessoa. Amém. Porque todo artista tem muita gente por trás. É multidão. O que, Então, assim, Deus me nossa, falou você é vai que... arrebentar. Pescar Amém, com em nome rede. de Jesus. É O que Deus me falou, uma das coisas que Ele me falou, né, enquanto eu estava fazendo shows, foram duas, eu vou compartilhar as duas. Uma foi, eu te chamei para ser uma agente de transformação social. E aí eu entendi que isso não era sobre mim. Isso era sobre todos os nascidos de novo. Porque se nós somos pequenos cristos,
que Cristo fez e foi na Terra? Um agente de transformação social. E aí, dentro de um palco, em cima de um palco com o microfone na mão, eu acho que é uma das expressões mais fidedignas disso. Sim. De um agente de transformação social. Sim. Porque ali você Autoridade. tá com... Você tem uma influência, Sim. você tem um poder, um alcance autoridade, muito grande. né? Então, isso já me castrou. Começou a castração ali. Falei, caraca, eu sou um agente, eu tô transformando isso aqui. E eu tinha essa consciência, mas eu achava que o fato de transformar um ambiente, deixar o ambiente mais alegre por conta da música, eu estava cumprindo com o meu propósito. Então, essa era a minha missão, levar alegria para os lugares. E tanto o axé, ele me dava muito essa sensação de que eu estava levando alegria para os lugares. Só que quando eu ouvi a voz de Deus no meio de um show, ele falando isso, para mim é como se começou a cair as escamas dos meus olhos e me dá um senso de responsabilidade. A outra coisa foi, como eu vivia, assim, infelizmente, hoje eu entendo o propósito de tudo isso, sei que o Senhor vai usar isso ao favor. Com certeza. Né, para glorificar o nome dele. Mas, como eu vivia muito aquele meio, tudo que eu cantava, eu tinha prazer em cantar, porque Sim. é o que a gente Normal. vivia ali. A gente estava Normal. vivendo aquilo, estava cantando a alma. O cantor, ele canta o que está na alma dele. A boca fala do que está cheio o coração. E as pessoas sentem. E aí, uma das músicas era muito ruim, muito feia, assim. Era uma letra muito feia. E enquanto eu tava cantando, Deus falou assim pra mim, presta atenção no que você está cantando. Eu nunca tinha parado. Nunca tinha parado pra isso. Eu comecei a prestar atenção. E eu tava cantando como se fosse algo bom, aquilo que estava me fazendo sofrer naquele exato momento. Eu sabia que estava me fazendo sofrer. E eu tava cantando ali como se fosse algo bom. E aí, no meio da música. Então, você pensa, tava conduzindo uma galera, tava fazendo um show e tudo aquilo passando na minha cabeça. E isso acontece muito com os cantores. E é isso que muitas vezes leva um cantor a ter um surto. Sim, não suporta. E as pessoas não sabem. Quem não vive essa realidade, quem não tá nesse lugar, nessa cadeira, não tem noção da subjetividade que a profissão forma e gera naquele indivíduo. Nossa, precisam muito de você. Amém. De O mais verdade. incrível é que ela continua levando alegria por onde ela passa. Amém. Porque isso é da essência dela. Sim, sim. Não, é claro que um dos instrumentos é a música, mas não é só a música. Não é. Ela transforma o ambiente. É. Eu falo pra ela, eu falo, amor, você tem um poder na mão. Aonde ela vai, você vai ver, tem pessoas sorrindo, o ambiente fica mais O alegre. que você precisa fazer? Eu não sei qual vai ser sua área de atuação, que a gente nem falou sobre isso ainda. Mas, cara, independente do que você for fazer, isso você precisa fazer. Amém. Muita gente isso que eu precisa disso demais. Eles estão numa bolha, eles precisam ser resgatados. Sabe aquela história de você sair da fazenda, atravessar o deserto, porque não é fácil. Você fazer Ela perdeu essa matéria. É a que eu mais queria que tivesse. Então, mas é assim. É mais ou menos assim. Você está como escravo num lugar. Sim. Imagina o pessoal nessa bolha como se fosse um escravo, porque ele não conhece o restante. Ele está ali sendo paparicado e bebê, e oferecendo as piores coisas. Eles estão vivendo. Eu estava vivendo aquilo que eu nasci para viver da forma errada, porque eu estava sendo amada. Sim. Mas a glória era minha. Essa é a questão. Boa. E a glória tem que ser sempre dele. Nós nascemos para ser amados por ele, para a glória ser para ele e Amor, dele. Você acha que estava sendo amada ou idolatrada? Então. Veio isso aqui na minha cabeça. Eu estava me sentindo amada. Sim. Sendo idolatrada, mas me sentindo amada. O cantor, ele se sente ele amado. precisa disso, ele depende disso. Esse é o combustível dele. Esse é o combustível. Aí, amiga, o que as pessoas precisam? Essa história da fazenda é mais ou menos assim. Uma fazenda, você está lá como empregado. Então, você come, né? Come a ração ali, o que você te dão para comer. Tem hora para acordar, hora para dormir, o trabalho o dia inteiro. E come sua vida inteira, vai ser isso. Quando você está numa bolha, é assim que você está. Então, você tem que tomar cuidado com as bolhas. Inclusive com esta. Aqui também... É uma bolha. Entendeu? Então, assim, a gente precisa sempre estar muito aberto a ter liberdade e sempre procurar ambientes. Aí ele está nessa bolha, o que acontece? Eles estão levando essa vida. Até que alguém, por algum motivo, ou porque Deus falou com ele, ou porque ele teve coragem de sair. Só que para ele sair dessa fazenda, Dói. e chegar é muito. Por quê? Oh, porque meu Deus. entre a fazenda
e entre a floresta, que é onde você vai ter liberdade para viver como você quiser, o Jardim do Éden, vamos falar assim, que é melhor ainda, você tem um deserto. E precisa atravessar. Não tem como, e não é fácil, é difícil. Exemplo, é quase morte, e você tem que atravessar. Só que quando você atravessa, quando você chega lá e você descobre que não só é só aquilo que tem, que essa vida tem muito mais coisa, e que você tem liberdade para você comer o que você quiser, fazer o que você quiser, viver em comunidade de um jeito diferente, não sendo servo de quem não deve ser. Produto do meio, né? Isso. Aí o que acontece? Aí eu vejo você assim, você atravessou isso e agora você está aqui. Então você está começando a saborear isso tudo. O que acontece? Agora você já está, eu já senti que você já está sentindo no seu coração que você vai ter que voltar lá. Só que agora você não vai voltar mais para ser escrava. Então, olha onde está a dificuldade. Para você sair daqui, você vai ter que atravessar esse deserto de novo. Você vai ter que voltar nessa fazenda. Só que agora não é mais para participar como escrava da fazenda. É para libertar quem está lá. Amém. Glória a É Deus. isso. Então você vai voltar lá e falar, gente, existe outra vida. E as pessoas vão falar, você vai ser ridicularizado. Se prepara, não vai ser fácil. Ela está sedenta por esse momento. Se prepara, não vai ser fácil. As pessoas vão falar que você é louca, que você é maluca, que você está maluca. Só que, amiga, é o seu problema. É muito claro para mim. Você passou por tudo aquilo porque tem muita gente precisando da liberdade e não tem quem liberte nessa área. Amém. Eles são muito alienados. Alienados em todos os sentidos, ideologicamente, politicamente, emocionalmente, porque dependem demais das outras. E não entendem que aqui fora ela tem o Jardim do Éden todo para ela. Só que, claro, para ela vir, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Só que o medo que ela tem disso... Agora, uma pessoa que passou, e com certeza, com a família que vocês estão construindo, maravilhosa, e a vida que você está tendo, e onde você está chegando sem a música, e que a música, eu não tenho dúvida que a música vai voltar, mas como louvor. Isso aí não tem nem dúvida. Ontem então, não tem nem dúvida disso. Isso aí é sério. Você vai voltar com a música, porque isso é você. Mas com outras letras, com outro intuito. E essas pessoas precisam também escutar você a cantar isso. Porque do mesmo jeito que você foi tocada, tomando banho, ou em outros lugares, com esses louvores, você vai tocar muito mais gente. Glória a Deus. Você só é um instrumento, amiga. Nossa, é muito claro para mim, assim, tá muito visível. E tem que resgatar essas pessoas. Sabe por quê? Não é só pelas pessoas. É porque elas são formadores de opinião e elas estão trabalhando para o lado negativo. Elas estão aumentando o número de almas perdidas. Você sabe disso, né? Você tem consciência disso? Tenho. E aí, então não é só sobre elas, é sobre a legião que está sobre o domínio delas que vai vir junto. Porque a transformação dela vai transformar muita gente. Amiga, coisa bonita demais, cara, de verdade, olha. Glória a Deus. Que família, hein? E um dos motivos de eu ter escolhido a psicologia é justamente para ter entendimento. Esse olhar imparcial também. Porque uma coisa é eu contar a minha história e sair ditando uma regra a partir do que eu vivi. Outra coisa é eu ter essa vivência, essa experiência profissional, porque disso eu posso falar. Eu sentei nessa cadeira, então conheci muito desse meio, conheci pessoas influentes, vivi, experimentei de tudo ali. Isso eu posso falar. Mas falar sobre o subjetivo, o intrínseco, a motivação, a história, o ser humano por trás do artista, isso eu fui atrás de recurso e técnica para conseguir acessar e ouvir sem o ouvido poluído, né? Não pode. Então, a psicologia, ela me trouxe muito disso. E nessa jornada, inclusive, olha que interessante, né? Esse ano, hoje estamos em 2026 e a gente está vivendo isso, tendo essa oportunidade de estar no Conselheiros. Tem esse mistério dos 7 anos, né? Esse ano faz 7 anos que tudo isso aconteceu. Então, eu creio que é um ano realmente da plenitude. E é um projeto, esse projeto para expor toda essa história, expor tudo que eu tiver de bagagem, de conhecimento, de ferramenta, expor para inspirar de certa forma, os cantores ou os artistas em geral,
Mas o que eu gostaria muito, assim, o que eu quero muito também é treinar profissionais para isso. E a psicologia, ela me traz tanto essa parte da escuta ativa para eu conseguir escutar a história e identificar as dores daquela pessoa, não a partir das minhas, mas a partir daquela pessoa, mas eu consegui também entregar ferramentas de como ela fazer isso, como ela lidar com esses conflitos internos. E eu tenho um projeto de pesquisa agora que vai virar um artigo e isso, nossa, dá muita alegria de falar, assim, porque não é fácil. O projeto de pesquisa não é fácil. O que eu quero entender? Ainda não tem estudos de artigo científico, estudos só de fonoaudiólogo com cantores, para entender como o emocional interfere na performance vocal. Então, tem fonoaudiólogo que se levantou para isso, mas não tem ainda nenhum profissional da saúde mental que se levantou para falar como que... o que tem em comum entre esses seres humanos que a profissão leva a acontecer essa desestabilização emocional. Então, como que eles podem resolver isso emocionalmente? E aí eu estou sendo a pioneira nesse artigo, nessa parte científica. E eu quero entender se os traços de personalidade, então, a partir da escuta ativa dessas pessoas, dos cantores, desses artistas, se o traço de personalidade interfere nas escolhas que eles fazem. Então, se, por exemplo, uma pessoa mais neurótica, que isso é o que a estatística diz, né? Que uma pessoa mais neurótica, que aquela pessoa que pensa muito sobre as coisas, que tudo indaga o porquê, que a mente não para. Se essa pessoa tem mais tendência a ir para álcool, para drogas, para prostituição, para esses caminhos, por ser um anestésico, por ser uma fuga da mente parar. Então, se nem dentro desse meio artístico, se é algo voltado que a ciência explica, ou se é só ambiente. Ou se é ambiente, e principalmente, que aí não é ou, né? Isso é uma coisa, um fato que a gente tem certeza. O quanto que o espiritual, o quanto que isso é uma estratégia realmente do maligno para aprisionar essas pessoas nesse lugar. Então, a partir da ciência, da espiritualidade, eu vou conseguir mostrar, além da experiência de toda essa história, mostrar para essas pessoas que literalmente existe um caminho alternativo e um caminho melhor para proporcionar muito mais qualidade de vida. Cara, eu já enxergo sentido, isso. Né? Eu já enxergo isso. Amém. E é muito bonito. E outra, com um artigo científico, é outra história, né? Você vai estar comprovando. Mas eu acredito que uma não exclui a outra. Ambiente, com certeza, é assim, um percentual muito grande. O ambiente não adianta. O ambiente você pode... Ele corrompe, ele modifica, ele mexe. O ambiente é o primeiro passo a ser mudado. Então, agora é claro que tem pessoas que têm mais tendência, é mais rápido, tem gente que demora mais para poder entrar, tem gente que já é muito rápido, chegou, já está no meio. Então, eu acho que aí pode ter... Sim. E é importante saber, porque aí consegue identificar. Mas eu acredito que o que você vai levar para essas pessoas é liberdade. Amém. De escolha. E não é que assim, você não vai chegar para ele e falar assim, olha, você precisa fazer isso porque você é melhor. Ele fala, não. Fala, você está feliz? Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua vida? É o que você queria? Não, o que mais que você queria? Tal. E você acha que você vai conseguir aqui com o quê? Com mais dinheiro, com mais gente, com mais show? Você não sabe? Cara, tem outros caminhos. Tem outros caminhos. Sabia? Ó, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. É que uma coisa que você trouxe, isso é muito importante, né? As alianças. Então, existe a partir do momento que o artista conheceu o ser humano, por trás daquela identidade que colocaram nele, ele vai ter capacidade de escolha. Sim. Ele vai começar a discernir. Só que tem várias alianças em volta disso. E aí, onde está a importância de ter um suporte emocional e espiritual? Porque não é fácil desatar essas alianças. Fundamental. Não, são compromissos. E principalmente envolvida com questões químicas, né? Tem essa questão pessoal, sim, mas a partir de uma libertação pessoal, ela se liberta dessas coisas. Mas sim, e o empresário, o investidor, os patrocinadores? Sim, como que se liberta, né? A família, todas as pessoas que dependem dele. Então, existe algo que realmente faz parte de um sistema. Mas eu acredito que pessoas transformadas transformam ambientes e outras pessoas. Né? Eu acredito. E assim como aqui a gente vê, né, hoje, glória a Deus que a gente está com a oportunidade de fazer parte do conselheiro, de estar nesse ecossistema,
de andar com essas pessoas e aprender. E, aliás, aprender e aceitar que existe algo diferente. O sorriso do Arnaldo é indescritível. Aprender Quanto e aceitar tempo, né, Arnaldo? que existe... Escutar isso, ela hein? empolgada, assim. Escutar isso é bom, né? Porque ela fala isso pra mim, do tipo, meu, e tal, e tal. É legal, né? E eu tô vendo a mesma empolgação Que dela. você teve. E eu não tô nem vendo o olho dela. Eu sei como tá o olhar dela te contando. É muito legal. Eu acho isso muito bonito. E assim, quando a gente... sabe o que aconteceu com ela? O quê? Ela voltou para a origem. Eu tava com isso exatamente aqui. Assim, Ela voltou. E é isso. E um aí modelo dentro de disso... fábrica. E dentro disso, ela conseguiu voltar para a origem. E ela não quer voltar para lá sem deixar um legado. E nós já sabemos qual é o seu legado, amiga. Independente de qualquer outra coisa que você for fazer. Você vai deixar esse legado. Você vai resgatar muita gente. Por onde ela passar. É por onde ela passar. E glória a Deus que hoje eu tenho o Arnaldo, que a gente tem uma família, porque sou humano, né? De carne e osso. Somos então, humanos e é difícil mesmo. É difícil. E glória a Deus que eu tenho esse apoio, esse suporte, que a gente também tem uma família espiritual, né? Para não Muito bom. deixar a gente esquecer aquilo que realmente vale a pena, a origem das coisas. E Glória é a interessante Deus. você me falar isso, que eu voltei pro ponto de origem, porque antes, há 2 meses atrás, eu tava disparando currículo no LinkedIn. Não, que louco. 2 meses. Eu tava querendo Você tava desesperado, né? Não, eu tentei eu tentei de todas as maneiras. Amor, vai estar pra fazer tal coisa. Não, amor, é que tal. E assim, desse jeito, mas ó, eu vou te apoiar no que você quiser. Amor, ó, eu vou estar com você do jeito... O seu sonho é o meu sonho. Mas eu tava... Porque é mais seguro, sabe assim? Aliás, não é mais seguro. Aparenta ser mais seguro. Eu falei, não, eu acho que eu quero ter uma vida mais certinha. No sentido de, vou fazer uma faculdade, vou ser estagiária, vou trabalhar e, né, o passo a passo. Aquela matemática que parece não faz nenhum que... sentido pra você. Nenhum, Então, zero. e aí, quando eu vim pra cá e eu tive contato com tudo isso e o sonho, né, que eu gero isso há 5 anos, esse projeto com os cantores e tudo mais. Não, cara. E eu tava tentando abortar. Não. E aí, quando eu vim pra cá, que eu me conectei com tudo isso de novo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu compartilhei com ele. Às vezes eu tava assim, nas lives do Conselheiro com o Pablo, eu tinha crise de ansiedade porque eu tinha muita pergunta. Tava muito vivo dentro de mim, eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso, eu não sei se eu nasci pra isso, eu não sei se é isso mesmo, se eu vou fazer isso. O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo aqui faz alguma coisa e eu não faço nada e eu tô querendo ser CLT. Aí eu sentei com ele e eu fui muito vulnerável, né? Eu vou te falar uma coisa. Que essa é a maior confirmação da vida dele. Não fazer nada. Estar parado e não estar fazendo nada são 2 coisas completamente diferentes. Entendi. Você está, em essência, trabalhando muito. Um lado extremamente importante na sua vida, na vida da sua família. Você está fazendo muito. Você está fazendo muito. Eu posso te dizer, sabe o quê? Eu posso te dizer. O Arnaldo chegou aqui falando que ele parou de falar. E ele falou que ele estava afiando o machado. Mas é você que está afiando o machado. Não é ele. Não é ele. É você. Você não está não fazendo nada. Você está fazendo muito. Você está afiando o machado. Porque a hora que você bater esse machado, você vai fazer um regaço, menina. Você vai fazer um rebento. Estou falando, eu sinto isso. Forte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês, por essa família linda. Amém. Só quero vê-la muito maior, rápido. Eu também. Porque o DNA é muito bom. A gente precisa pôr ele logo. Glória a Deus. É tudo... Muito bom, né, irmão? Quando... lembrei agora de uma coisa que eu falei que eu ia falar antes do ar, né? Não, eu não gosto de falar, gosto de falar no ar. Deus, quando você acha que Deus está te dando um propósito, pode esperar que isso vai acontecer. Você fica assim, esse é o meu propósito, né? Como as pessoas falam. Antes de Deus unir propósitos, Ele une pessoas. Amém. Sempre são sobre pessoas. Primeiro Ele une pessoas para depois o propósito explodir. Então é assim. Já estava escrito tudo.
Vocês dois, mas vai chegar mais gente. E cada um que você vai treinar, cada um que você vai pôr, pode ter certeza que vai multiplicar isso que você carrega dentro de você. É isso que você já está buscando isso há muito tempo, amiga. Você só não tinha posto. Só não tinha colocado Mas é pra fora, isso. não me sentia preparada. Não, assim. é muito forte isso. E é bonito, e é verdadeiro, é genuíno, é original. Ela é original. É isso, porque assim, infelizmente, eu perdi o meu pai pra... Eu não, né? O mundo perdeu meu pai. E Jesus, enfim, pro álcool, pro cigarro. Meu pai faleceu de infarto fulminante. E ele já era cardíaco, ele já sabia da patologia dele, ele já sabia que isso poderia acontecer e ele não foi zeloso, cuidadoso com isso. E ao meu redor eu vi isso acontecer. E eu vi isso quase acontecendo comigo. Não ao ponto de falecer nem nada, mas eu já estava dependente do álcool. Só que é uma cegueira tão grande de que isso é normal. Você acha que tem um domínio, né? Eu paro a hora que eu quero. Eu paro a hora que eu quero. E outra, qual é o problema? Uma cervejinha. Uma cervejinha. Vamos brindar. Tô com um projeto novo. Vamos comemorar. Vamos brindar. Vamos fazer tal coisa. Olha, senti de compartilhar algo assim muito interessante como testemunho do que Deus faz. A nossa história é de muitos anos. Você contou? A gente se conhece desde os... Eu tinha 14 anos de idade. Não, a gente se tinha conhecia. 12, eu acho. Mas começou a se relacionar, enfim. A nossa vida tomou rumos diferentes. E quando a gente se reconectou em 2019, ele conta que ele olhou pra mim e ele falou assim, vamos lá, eu vou ficar com essa menina aí. Pelo menos ela bebe e fuma comigo. Não, além de ser linda, falta essa parte. Ela é muito legal e ela bebe e fuma comigo. E olha pra onde Deus nos trouxe. Precisava passar, você entendeu? Que é isso que ele precisava naquela época. E você preencheu tudo que ele precisava. Mal sabia que esse preenchimento ia ser muito maior. E o mais legal dessa história, que assim, o que mais me brilhou o olho, esse foi o primeiro ali do momento, mas o que me impactou e brilhou o olho, quando eu conheci ela, meu sonho é cantar, eu não vejo a hora de estar em grandes palcos, eu vou cantar um dia com o Jorge Mateus, e não sei o que, ela conquistou tudo isso. Aí isso depois, em 2019, quando a gente se reencontrou, no primeiro dia ela tava inchada de tanto que ela tinha chorado pós-igreja. Ela olhou assim no meu olho e falou, estou parando a minha carreira. Falei, quê? Te vejo no Instagram, você tava voando. Ela conheci Jesus. Na hora, assim, minha cara foi essa aqui, eu fiquei assustado. Falei, eu não acredito que ela vai abrir mão de tudo porque conheceu Jesus. Eu não conhecia Jesus. E foi através da vida dela que eu conheci Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que aquilo que ela me preencheu, ela que também esvaziou. Do mesmo jeito que você fez essa mudança na vida dele, você vai mudar a vida de muita gente. Amém. E cada um que você mudar, vai mudar milhares. Amém. Vai fazer um arrebento. Glória Principalmente nesse mundo. Sabia que uma das áreas, infelizmente, que mais prejudica o nosso país é a artística. Ele leva alegria para um lado, mas eles prejudicam demais. Por vários motivos, e você sabe quais, assim, mas precisa de alguém, sabe? Para levantar essa gente. O convencimento, ele vem do Espírito Santo, através de uma experiência. Então, se Deus me der a oportunidade de promover experiências para que isso aconteça, né, isso vai ser, nossa, incrível, porque realmente eles precisam de experiência, eles precisam desse momento de fechar os olhos e alguma coisa, que é o Espírito Santo de Deus, trazer, né, a mente e, enfim, mentalizar tudo isso. Porque é um sistema mesmo. É uma prisão. É uma prisão. O cantor é uma das profissões, existem outras que são assim, mas é uma das profissões que ela é muito intuitiva, ela é um dom que você tem e você começa a cantar. E aquilo começa a te dar prazer. Só que ninguém te ensina a ser cantor. Você aprimora a sua voz. Mas não existe uma escola, um curso, uma faculdade da profissão. Então, você é produto de um meio. Sim. E aí é onde está a loucura da identidade. Porque aí o meio forma a identidade dessas pessoas. Porque um cantor, um artista, ele só não sabe, mas ele é um burnout ambulante. É um burnout ambulante. Porque onde ele vai, por exemplo, Emerson...
Emerson tá explodido, o Brasil inteiro conhece o Emerson. Cara, que Emerson que as pessoas conhecem? Aquele que você põe as máscaras para estar no palco ou aquele de verdade? Exato. E ainda que você tente mostrar, como tem pessoas que eu vejo que promovem isso, né? Trazem artistas pra mesa pra falar das suas próprias vulnerabilidades e tal. Vai continuar sendo o artista. Não adianta. A questão é o que eu vou fazer, como eu vou me posicionar e como eu vou mostrar que quem domina esse sistema é o Rei dos Reis e não quem está agora. Então, o Rei dos Reis dominando esse sistema vai fazer com que tudo isso seja transformado. Senão não tem jeito. Aí a gente ganha esse jogo rapidinho. Porque se um artista, se um humano por trás do artista transformado e terapeutizado, ele for tentar fazer isso na força do próprio braço... Não, esquece, não consegue. Não consegue, não tem jeito. Aí vai viver em clínica de reabilitação. De verdade. Agora, se através da força do Espírito Santo, um humano por trás do artista, transformado pelo Espírito Santo de Deus... mudou tudo. Chegar e colocar a planta dos pés com autoridade, sem vergonha, né? Tudo. Porque existe... E assim, é surreal. O que mais tem no meio da música é cristão. Só que é cristão que conhece Cristo de ouvir falar, não de uma experiência real e verdadeira. Porque não tem como. As pessoas, elas tentam trazer isso como algo normal. Eu sou cristão, eu amo Jesus, mas é minha profissão. Então, mas o que acontece? Não tem como. Não dá para separar. Não dá. O que eles têm que imaginar? As pessoas acham que aceitar Jesus ou que... principalmente aceitar Jesus, só isso faz dele um cristão. E na verdade não é. Não é. Cristão não é religião. É estilo de vida, né? É um lifestyle. É viver como Cristo. Ele trouxe pra gente exemplos que é a ser seguido. Ser cristão é isso. É entender. Seguir os mandamentos. E vai muito além da caridade, né? Mas porque tem muito muito além. essa autopiedade nesse meio, assim, da bondade. E, cara, glória a Deus por pessoas generosas, né? Glória a Deus por pessoas generosas. Mas isso não leva ninguém pro céu. E o que a gente mais ouve de cristãos, principalmente que estão nesse meio, é... mas eu promovo ação social. Mas isso, mais aquilo. E aí na mídia lá, o fulano que doou tantos milhões para não sei quanto, Cara, glória a Deus por isso. Só que e a transformação do caráter? E a santidade de Cristo revelada a partir de você? Isso não tá nas suas boas obras. Não. Isso não tá. Essas obras são tão pequenas, independente do valor ou do que é feito. E a glória continua sendo da pessoa. Sim, levanta a glória. Se eu faço caridade, eu sou bom de coração. Cara, nem Cristo aceitou ser chamado de bom. Sabe qual, para mim, no meu momento, hoje a maior caridade que eu faço, sabe qual é? A mais valiosa de todas. Qual? Ouvir e poder passar alguma mensagem. Essa é a maior caridade que tem. Que as pessoas não perdem tempo para escutar. Elas não perdem tempo para olhar nos olhos e tentar entender o que aquela pessoa está sentindo. Isso. Eu tenho, isso é o mais importante, eu tenho uma questão. Talvez seja a única coisa que eu tenho que é mais valiosa que vocês. Vocês também têm, mas a minha é mais valiosa. Sabe o que é? Não. Que é o meu maior ativo de todos, que tem maior valor. O quê? É o meu tempo. Ele vale mais do que o de vocês. Por quê? Porque é dele. Não. Eu tenho 61 anos. Naturalmente, eu tenho menos tempo que vocês. Então ele se torna mais escasso e mais valioso. Uau. Então eu preciso fazer o melhor uso possível disso. O melhor. Então vocês não vão me ver em todos os eventos. Vocês não vão me ver em todas as reuniões. Vocês vão me ver em algumas que são importantes. Porque hoje, a coisa que eu mais valorizo é o meu tempo. E todo o tempo que eu tenho, e
que eu posso, eu me dedico à coisa que mais importa para mim, que é minha família ou tempo para alguém que precisa. Eu não tenho problema nenhum de passar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Às vezes eu não tenho tempo para falar no telefone, mas se uma pessoa aqui estiver precisando, irmão, É na hora. isso é de verdade, isso é genuíno. Eu sempre fui assim, mesmo antes de vir para cá. E eu fui chamado para cá por isso, porque eu tinha que fazer isso. Tenho que fazer pela internet. E eu ainda não fiz. Como eu disse para você aquela hora. Você já Um fez. chamado. Eu já fiz. Começou hoje. Isso. Mas assim, muita gente precisa do que eu tenho para falar, das experiências, de transformações, de como a vida é bela e de como problemas passam rápido, tudo passa. Como você tem que aproveitar a vida, todos os momentos. As pessoas não sabem, elas se perdem em besteiras. Elas se perdem em não perdoar, elas perdem tempo em não perdoar, em brigar, em discutir. Se preocupar com a reputação. Tá. Então, cara, então assim, o meu tempo, eu tento fazer o melhor uso possível. E você falou uma coisa interessante, que é bom que as pessoas saibam. Você falou do seu pai. Que ele não cuidou o que devia do corpo. Sabe por que você tem que cuidar do seu corpo? Porque isso é uma ferramenta que Deus te deu para você cumprir o propósito que você tem aqui. E se você não cuida do corpo como deve, você está sendo relapso e está deixando de fazer o que tinha que ser feito. E a conta vai vir para você e para suas gerações. Eu tenho certeza que ela sofreu muito com isso e sofre muito. Sim. E não tem como ele se eximir dessa culpa. Ele tem responsabilidade, porque ele não conseguia enxergar. Não tinha. Mas é isso que eu tento. Quer dizer, não é isso. Isso também é o que eu tento passar para as pessoas. A importância de cuidar da mente, do corpo, da alma, do espírito, da família, da vida. E, claro, também da parte financeira, porque você precisa estar com ela em ordem para ter tranquilidade. Mas, assim, pode ter certeza, o maior ativo que todos nós temos, sem comparar, é o tempo. Porque dinheiro você perde, você ganha, é tudo muito tranquilo. Claro que a gente não está colocando aqui o assunto de Deus nessa equação, porque Deus, como o Pelé no futebol, né, está fora da comparação, também essa questão espiritual não entra. Mas fora isso, o tempo é o nosso maior ativo. Por quê? Não acredito, nem lembra que eu te falei isso? O tempo, a cada dia que passa, é um dia menos. E a gente vai ser cobrado por tudo o mal que nós fizemos, mas também por todo o bem que nós deixamos de fazer. E a gente não pode perder essas oportunidades. Eu acredito que a gente é mais cobrado pelo bem que a gente deixou de fazer do que pelo mal que nós Eu fizemos. acredito, porque o mal é quase que nato do ser humano, não tem como. Eu vivo... O mal é previsível. Eu vivo com uma certeza de que antes que a gente veio pra cá, a gente estava com o Senhor. E que a gente veio com uma missão de ser cumprida. A missão, ela é única, exclusiva. É não colocar o Senhor à prova. Ponto final. Mas que Ele conta com a gente. Mas, Ele com conta certeza. com a gente para a missão do último dia. E se a gente não fizer? A escolha é nossa. tem uma coisa que vocês precisam experimentar. E vão experimentar, claro, e vai ser rápido. É certo que vai ser rápido. Principalmente você. E você vai ser ao quadrado, inclusive. Mas assim, o amor que Deus tem por você, você só vai conseguir ter um pouquinho de noção quando você olhar o seu filho pela sua primeira vez. Que eu oro todo dia. Nessa hora você vai entender o amor que Deus tem por você. E mãe, então, mãe não tem nem o que falar. Mãe é Explode, uma coisa né? descomunal. Ó, Só de pensar neles, que eu já tenho até nome. ixi, Só de Como é pensar o nome? neles eu já fico. Qual o nome? Se for menina é a Maju e menino Bernardo. Vai ser os dois. Amém. Primeira Eles já menina. existem. Eles já existem. A gente fala, né, amor? Como vai ser o Nossa. vídeo que ele vai mandar pra gente quando ele tiver uns 19, Ah, não, 20? vai mandar pra você, pra mim não. Não, vai mandar. Vai fazer Pulando de doideira bang do jump. mundo. Ele Tem que fazer é super doideira. aventureiro, né? Ele quer Saltar que... de paraquedas. Enfim. Você vai aprender muita coisa ainda sobre ser pai. Você vai Amém. ver que legal.
E eu estou à disposição, viu? Se a hora quiser tiver qualquer dúvida. Sabe que o Pablo é muito inteligente, é um cara fora da curva em todas as áreas. Mas a gente não precisa concordar com tudo, que nem você falou antes. E eu não concordo com tudo também. Também não. Tem muita coisa que ele ainda não sabe. Ele só vai saber um pouquinho mais na frente. E claro que eu não preciso afrontar nada disso. Não é o tempo. Mas só ali na frente que ele vai saber. A revelação Pablo tem é a progressiva. idade da minha filha. Entendeu? Então é assim, fora da curva. Nosso líder aqui, mas tem coisa que só o tempo traz. E assim, mas essa experiência tem que vir o quanto antes, porque ela é especial demais. E sabe que às vezes ele está lá em cima, como você falou, eles já estão lá. E eles querem vir, né? Estão loucos para vir. Sabe que eles têm medo de vir? Sabe disso? Será? Eles falam assim. Acho que fala, não quero ir não, deixa aí. O pessoal fala assim, chegou sua vez, vamos lá. Ah, não, mas como é que vai ser lá? Fala, cara, não, você tem que ir lá para experimentar. Cara, mas e se eu esquecer tudo isso aqui que me falaram para fazer? Fala, não, você vai esquecer. Mas você vai ter alguém para te intuir lá. Não, mas é perigoso. Ouvi dizer que chega lá, a gente não sabe fazer nada, depende de tudo para tudo. Ele falou, é verdade. Ele falou, não, mas eu posso morrer? Pode. Mas e aí, como que vai ser? Ele falou, não, mas fica tranquilo. Nós preparamos aqui um anjo para te guardar. E esse anjo vai estar com você em todos os momentos. Todos os momentos. Enquanto ele estiver lá. Ah, é? Ele falou, E esse anjo vai cuidar de você, vai te guardar, não vai deixar nada acontecer com você. Eu falei, então eu fico mais tranquilo. Aí foi saindo, ele voltou e falou, não, mas peraí, mas como é que eu vou saber quem que é esse anjo? Eu vou chegar lá, como é que eu vou saber? Eu falei, não, vai ser fácil. Você vai chamar ele de mãe. Que lindo. Mas é verdade isso. Que lindo. Mãe não dá para descrever. Então, assim, pai, você vai sentir o amor de Deus. A mãe vai sentir o amor sublime. Incondicional. Então é forte e incondicional essa que eu sinto experiência, por você. essa experiência é assim, quanto antes melhor, porque é bom demais. Ficar sem dormir é bom demais. Você não tem noção. Eu acredito que eu vou me amarrar nisso. Sério, Você a não tem gente noção. precisa conviver com o Emerson, né? Assim, pra não sair dessa frequência, desse lugar de gratidão e de Isso é bom otimismo, demais. de que a vida é Não, boa. Mas é boa demais. De que, nossa, É tá. boa demais. Então louve, tá chorando louve, né? Tem essa aí é a frequência do Emerson. E eu quero, Glória a Deus. quando você for fazer, né, além de toda essa missão, que já é certo que você vai ter, isso é certo. Se querendo ou não, esquece que já está feito. Mas quando você for fazer o seu primeiro show, me convida. Uau. Gospel, porque Glória vai ter, a Deus. né? Amém. Eu quero estar lá. Ontem, Amém. eu tenho essa plena convicção também dentro de mim. Aconteceu uma visão que eu tive outubro de 21, 22, 23, 24, 5 anos. Eu vi exatamente a cena que o senhor tinha me mostrado ontem no Primícias. Olha. Literal, assim, foi igualzinho. E agora, nesse momento, de novo. Glória eu a tenho Deus. a certeza de que isso vai Não, acontecer. Cara, você Isso é um podia fato. de vez em quando subir naquele palco do Primícia, sabia? Mas já tem data o primeiro show dela, Então, gospel. não, mas é ótimo. Que Vai ótimo. ser dia 16 de maio lá no evento. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É sobre fazer o que precisa ser feito. A vida é maravilhosa, é bela. Isso quer dizer que não tem problema? Imagina. Casal, você acha que vai ser tudo? Não, vai ter briga, vai ter quebra-pau, vai ter... Normal, quebra-pau no bom sentido, desentendimento, porque é natural. Isso aí é para nos polir, isso aí é para nos melhorar, isso faz parte. Eu vou fazer 40 anos de casado. De casado. Glória a Deus. Estou de casado. Uau. Eu estou com ela há mais de 40. A gente tá perto, né? Claro que estão, mas aí que está o... Sabe onde está o segredo? Não querer que chegue rápido. Todo mundo quer que chegue rápido. Não. Não. Desfrute Aproveitar o cada processo, momento. né? O segredo é o caminho. Todo Sempre. dia. De qualquer coisa. O segredo é o caminho. Esse é o segredo da felicidade. E a cada momento.
Tem que desfrutar, viver, ser aproveitar. feliz, fazer. E não importa nada, assim, com relação à parte financeira. Isso aí vai ter problema, vai ter altos e baixos, é natural, é normal. Vai ter época que você vai estar muito bem, depois outra época que você vai estar muito ruim e está tudo bem. O que é importante é saber que essa oscilação é natural. E que a gente precisa sempre na vida, o mais importante é a gente ver o outro como igual. Sempre. A gente nunca pode se sentir superior e nem inferior a ninguém. Eu já vi muita gente eu já vi, muito bem sucedida, que tratava gente muito mal e depois caiu tanto, você não tem noção como Eu foi. vi semana passada. Isso acontece demais. Então, mas quando você se coloca como igual, independente de posição financeira, de conhecimento, de qualquer coisa, quando se coloca como igual, cara, a vida é maravilhosa, que você sempre vai estar bem, independente da posição, do lugar que você vai estar. Você não tem noção como eu sou bem tratado em todo lugar que eu vou. É incrível. Eu ficava até incomodado que aqui as pessoas iam fazer evento, o pessoal queria me servir. Não, eu tenho que te servir. Eu falei, para quê? Eu não preciso, está tudo certo. Não, você serve a gente, precisa servir. É uma loucura isso. Então, quando a gente é feliz de verdade, genuinamente, né, originalmente, o mundo é bom para a gente, ele devolve tudo. Quando ele fala que devolve 100 vezes mais, é verdade. Deus devolve 100 vezes mais, ainda nesse tempo. Mas as pessoas também devolvem, sabia? As pessoas devolvem muito do que você entrega. Até porque Deus devolve através das pessoas. É. Né? Não tem como, Esse se código é você bom, hein? não tem como você sorrir para uma pessoa e ela fazer cara carrancuda. Ela não vai conseguir, mesmo que ela queira. Então depende muito mais de você do que do outro. A gente não sabe o dia do outro como foi, os problemas que ele está. Dá um sorriso e aceita ele como tiver e está tudo bem. E se puder, usa o seu tempo da melhor forma. Escuta. E se sentir que tem alguma palavra, e se vier do Espírito Santo principalmente, que Deus às vezes está usando para isso, não pode se privar de falar. Não pode aumentar não, mas o que vier tem que falar. Amém. Glória a Deus, muito bom. Muito Que bom. história linda. Papo Que casal muito lindo. gostoso. Que casal lindo. Parte da beleza é dela. Até parece. Você tem uma beleza mesmo, nata em você. E não tem nada a ver com o seu rosto, nem com os seus cabelos. Nem com nada disso. Posso dizer amém? Obrigada. Óbvio. É o que eu te falo. Não que você não Obrigada. seja muito bonita, mas é muito mais que isso. E você também, irmão. Obrigado. Eu só sinto que tem alguma coisinha ainda aí. Tem uma coisinha aí. É só achar. Você sair. É só a gente achar. Porque seria uma coisa muito boa. Os caras levam meteoro, mas acho que você é um meteoro também. Só que é isso, cara. É uma vida. Às vezes falta alguma coisa na vida da gente, a gente precisa encontrar isso que falta pra gente ficar pleno. Talvez é um filho. Talvez não. Talvez não, cara. Você não tem noção. O que isso muda a vida da gente. Muda tudo. Pra melhor. Sempre. Acredita. É bom demais. Não tem coisa melhor do que família. Não tem. Eu tô aqui, hoje tem esse compromisso tudo, mas se amanhã eu não tiver mais nada, eu corro pra lá pra ficar junto. Só pra ficar sem fazer nada com eles. É bom demais, de verdade. Que bom. E vocês vão ter o privilégio de fazer muito isso. Vocês vão ver como é especial. Eu acho que quando eu me sinto mais perto de Deus, é quando eu estou genuinamente com a minha família. Legal. E é engraçado que às vezes eu sinto isso com outras pessoas também, sabia? Que a minha família é o ápice. Mas às vezes, dependendo do ambiente, aqui tem muito isso. Tem ambiente que você se sente tão bem. Em casa, o né? Espírito Santo, tudo que você fala, cara, que gostoso isso aqui. Amém. E Verdade. glória a Deus por tudo isso. Muito bom. Obrigada pela oportunidade. Que bom é isso, você eu que tá aqui. agradeço. Agora não, você vai falar para aquela câmera, não vai fugir não. Tainá Cardoso OFC. OFC. Tainá Cardoso OFC. Por enquanto, Fala estamos para aí. aquela câmera. Considerações finais. Bom, já vou aproveitar que eu tô aqui com meu marido do lado, né? Que fala tanto sobre originalidade. Você que é figura pública, que trabalha como artista, o ser original não é ser comercial. O ser original é ser quem você nasceu para ser. Então,
que ele te ajude com o marketing e que eu possa te ajudar e te auxiliar com as ferramentas tanto da psicologia, mas principalmente com aquelas que vieram direto do céu. Glória a Deus. Ela me deu um Amém. ótimo bordão. Ser original não é ser comercial. Amor, obrigado. Você é incrível, Bia. Glória a Deus. Nunca existiu isso. Ela Amém. Não, foi não, mas agora. isso recebe, sabia? Às vezes não. Amor, obrigado, Bia. E posso falar Eu uma amei. coisa? Você me permite falar uma coisa pra ele? Amém. Você é bonitão demais também. Você tem uma belezona Obrigado, também, irmão. cara. Obrigado. É, de verdade. Vocês têm uma Obrigado. coisa muito boa juntos, vocês têm uma conexão muito forte e vão explodir em tudo. Amém. Em tudo, cara. Amém. Vai ter uma família maravilhosa, Recebe. É, numerosa acredito e fielmente nisso. vai ajudar muita gente. E você ainda vai fazer muito sucesso com música pra quem precisa escutar o que você vai falar. Só que agora vai vir do coração, do Espírito Santo direto. Amém. Não vai ter mais preocupação. Não tem a chance de uma música sua ser cantada por quem não estiver nesse meio. Mas muita gente famosa vai cantar música sua ainda. Uau. Muita gente vai ser transformada. Está num momento de transformação nesse mundo. E Deus sabe que isso é urgente. Ele está levantando muita gente, muitos improváveis, mas ele precisa de generais. É isso aí. Ele precisa de generais para que isso seja feito. Precisa de Pelotão. marechais. Mas você, nesse campo, eu vejo você como uma marechal, não é nem como general. Uau. Você vai levantar generais Uau. lá. Glória a Deus. É muito carente, é um mundo muito carente, a gente sabe disso. E vai impactar muita gente. Amém. Glória a Deus. Amém. É você lá. Eu Vai agora? falar que sua esposa é linda de novo? Pode falar se quiser. Isso aí eu falo quantas vezes for preciso. Falo todo dia o quão perfeita é a minha esposa. Ela nasceu pra brilhar. E, amor, ó, olhando aqui de novo para cá para ficar registrado. Eu acredito naquilo que você carrega. E eu confio. Eu, você, a nossa família, por essa missão que você carrega. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, agora eu tô blindada e com Não, autoridade é isso para aí. seguir, hein? Glória a Deus. Agora tô com autoridade para Ai, ai. É tão bonito, né, quando a gente vê uma família assim, que eles estão com uma aliança, um alinhamento e assim, para a mesma direção, com a mesma cabeça, com o mesmo propósito. E aí, às vezes, você está vendo esse podcast e fala assim, poxa, o meu tá errado, o meu... Eu penso de um jeito, meu esposo pensa de outro, tudo mais. Calma. Calma. Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. Né? E no tempo certo, e no tempo de Deus, que não é o nosso, tudo vai se ajustar. Não é à toa que você está com essa esposa, com esse marido. Tem um propósito nisso. E às vezes tudo isso, essas diferenças, vão fazer sentido em algum momento da sua vida e lá na frente. E eu peço a Deus que abençoe demais este casal, que dê muitos filhos e netos e bisnetos e tataranetos, Amém. e que abençoe cada um de vocês. Que seja um novo tempo, que novas pessoas de várias áreas possam vir para esse movimento, para poder transformar mais pessoas e a gente virar esse placar para o lado do reino. Oh, Que a gente glória tá a Deus. precisando. Yes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Até o próximo Mestre Talks. Jesus. Muito bom. Cara, obrigada.